entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Pode sentar-se. Ductus est Jesus in desertum a Spiritu, ut tentaretur a diabolo. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amados irmãos, tudo o que nosso Senhor faz é para nossa instrução, é para nos ensinar com a sua virtude, com as suas obras, com a sua doutrina, com o seu exemplo. Se nosso Senhor se retira ao deserto, não é porque a sua virtude estava em perigo no mundo, mas é para nos dar o exemplo. Ele é impecável, pois Ele é Deus, mas nosso Senhor se retira ao deserto para nos dar o ensinamento de que nós devemos tantas vezes fugir das ocasiões de pecar, fugir das coisas mundanas. Permitiu nosso Senhor ser tentado 3 vezes no deserto e venceu, saiu vitorioso nas 3 tentações, porque resistiu poderosamente aos assaltos da tentação e se valeu das armas que, para triunfar delas, Ele nos deixou também a nós. Não é o discípulo maior que o mestre, e se nosso Senhor foi tentado, também nós somos tentados e sempre seremos tentados, sempre iremos padecer as tentações. E, igualmente, nós podemos vencer com a ajuda da graça de Deus e colocando da nossa parte todos os meios que o Senhor mesmo nos deixou para que triunfássemos sobre as tentações. Por isso nós dizemos na 6ª petição do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Porque é Deus nosso Senhor que nos concede a vitória nos combates. E sem Ele, nós seríamos, sem dúvida alguma, vencidos pelas tentações. É nós que lutamos, mas é nosso Senhor que luta conosco e nos concede a sua assistência, a sua força para vencermos, para triunfarmos nas tentações. O que é então a tentação? E o que pedimos quando suplicamos ao Senhor que não nos deixeis cair nela? A tentação é tudo aquilo que induz ao pecado. São os estímulos que nós sofremos interiormente e exteriormente a desobedecer à santa lei de Deus. É o estímulo ao mal. Deus, que é a santidade mesma por essência e que aborrece a todos os que praticam iniquidade, Deus nosso Senhor, cuja vontade é que nós sejamos santos e que nos criou para servi-lo, para cumprir os seus mandamentos e depois gozar eternamente dele no céu, Ele não pode nos induzir ao pecado. E embora se diz que Ele tentou alguns justos, é simplesmente uma forma de dizer na Sagrada Escritura, para dizer que nosso Senhor provou da fidelidade dos seus justos. Provou a virtude dos seus servos para uma maior glória, maior coroa destes santos. E se tenta permitindo as tentações pelo mistério da sua providência, dirigida sempre para a sua maior glória. Quem é que nos induz então a cometer o pecado? 3 são os poderosos inimigos que combatem dia e noite para precipitar a nossa alma na ruína do pecado e da desobediência a Deus: o mundo, o demônio e a carne. O mundo nos tenta apresentando seus prazeres, suas delícias, suas riquezas, e escondendo debaixo da máscara da felicidade o veneno da perdição eterna. A carne nos excita com a má inclinação que nós temos desde o pecado dos nossos primeiros pais. Ela nos incita e nos faz ansiar
os deleites sensitivos e carnais, fazendo-nos sentir em nós, dentro de nós, uma lei que é contrária à lei da razão, para nos escravizar nessa lei, a lei do pecado. O demônio, invejoso da nossa sorte e contrário, opositor de Deus, ele nos tenta, nos provoca constantemente a iniquidade. E para isso o demônio se serve como de duas armas auxiliares. Utiliza o demônio o mundo e utiliza o demônio a nossa carne, a fim de assegurar sobre nós os seus troféus. De maneira que podemos dizer que toda tentação vem do demônio, a quem justamente o Evangelho intitula de tentador, o qual, à maneira de um leão raivoso, como diz São Pedro, procura a quem devorar. Infeliz de nós, que estamos rodeados constantemente de tentações. Quanta precaução nós devemos ter na nossa vida cristã para conservar dentro de nós o amor e a obediência a Deus. Nós estamos expostos constantemente a uma guerra contínua. Conhece, diz o livro do Eclesiástico, conhece que passa por meio de muitos laços. Conhecer quer dizer que se olha com reflexão, se medita, que em todas as coisas da nossa vida se esconde um laço, uma armadilha para nos levar à queda e à perdição. Armadilhas na bebida, armadilhas na comida, nas riquezas, na pobreza, armadilhas na sensualidade, armadilhas na honra, armadilhas na baixeza. São João Crisóstomo vai comentar esse mistério da iniquidade em que nós vivemos. São João Crisóstomo vai dizer que nós apenas saímos na rua e já está tantas inumeráveis tentações à nossa vista. Nós vemos um inimigo nosso e enchemos de ódio, de raiva. Nós vemos alguém elogiar um próximo e nós nos enchemos de inveja. Nós vemos as modas indecentes e nos enchemos da sensualidade que nos quer aprisionar. Quantas ocasiões de pecado, de tentação nós temos quando saímos de casa? As músicas, os costumes, as modas, as conversas, os ambientes, as amizades más, as conversas, enfim, tudo quer nos levar ao pecado. Tudo é laço, tudo é armadilha para nos conduzir à desobediência a Deus. Quantos laços, quantas armadilhas. Às vezes a armadilha é o esposo dentro de casa, a esposa com a má vida, com o mau exemplo, os filhos ou os pais. Às vezes as armadilhas são os maus amigos que nos levam ao pecado, e muitas vezes as armadilhas da nossa alma somos nós mesmos. Então, amados irmãos, nós devemos constantemente vigiar, ter precaução para não cairmos nos laços, nas armadilhas do mundo. Vai dizer São Bernardo que a nossa alma, comentando o livro do Cantar dos Cantares, do Cântico dos Cânticos, vai dizer São Bernardo que a nossa alma é como um lírio entre espinhos. O mundo está cheio de espinhos. E assim é indispensável que muitas vezes nós sintamos as punçadas e aguilhoadas das tentações. Estar entre as tentações do mundo e não se perder não é dado ao poder humano, mas somente ao poder de Deus. Logo, segundo a doutrina do mesmo São Bernardo, com o auxílio de Deus, com a ajuda divina, nós podemos vencer todas as tentações. O demônio, como já disse, é o autor principal das tentações e não pode nos fazer cair, pecar, se não tem o nosso consentimento. Se nós não queremos pecar, se nós invocamos a Deus, se nós levamos uma vida piedosa, uma vida de ascese, nós podemos resistir às tentações que todos os dias nos apresentam. O anjo do Apocalipse, diz São João, tem um demônio amarrado em cadeias eternas. E o que ele pode fazer é somente latir como um cachorro acorrentado.
mas ele não pode morder se nós não dermos o nosso consentimento aos latidos das suas tentações. O demônio é como um cachorro amarrado, ele só morde se nós nos aproximarmos. Então podemos afirmar que as tentações não são más se nelas nós não consentimos. Sim, inclusive as tentações são de proveito, de utilidade para a nossa alma. Quem nunca foi provado, que sabe ele, diz o livro do Eclesiástico. Não sabe até que ponto chega a sua miséria para poder se prevenir. Não sabe até onde chega a miséria do próximo para se compadecer. Não sabe o valor das virtudes para destruir os ardis do demônio. Não sabe aonde chega o poder de Deus para nos fazer triunfar do nosso adversário. Tudo isso sabe o homem que é provado, que é tentado. Esse conhecimento da nossa fraqueza, esse conhecimento do poder de Deus, ele nos serve para o exercício constante da humildade, da oração, da mortificação e de todas as demais virtudes. A tentação serve para provar a nossa fé, a esperança e a nossa caridade. Assim como o forno prova a firmeza do vaso de barro, diz a Sagrada Escritura, assim a tentação é a maior prova da alma do justo. Assim, por meio da tentação que sofreram e venceram, chegou até nós a notícia da castidade de José, a paciência de Jó, a fidelidade e a obediência de Abraão, a penitência, as lágrimas de São Pedro. É a tentação que separa, amados irmãos, o joio do trigo. Ela serve para nós como prêmio. Feliz o homem, diz a Sagrada Escritura, que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. É certo que a glória se dará por via de coroa, e esta coroa supõe uma vitória. A vitória supõe uma luta, e a luta supõe inimigos. As tentações, longe de ser para nós o mal, se olharmos com o olhar da fé e se nós triunfamos sobre elas, se não consentimos na tentação, se não caímos nos laços que elas nos preparam, a tentação se torna para nós um trampolim para aumentar em nós a virtude e assim uma escada para subirmos ao céu. É isso que nós dizemos no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Devemos repetir constantemente, todos os dias, a oração que nosso Senhor nos ensinou e pedir com confiança essa grande graça. É como se disséssemos ao Senhor: dai-me, Senhor, a tua graça, o seu auxílio, a sua ajuda, sem os quais eu não sou capaz de vencer as tentações. Escrito está: se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiarão as sentinelas. Quais, amados irmãos, são as armas para vencermos as tentações? Nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, quando os filisteus, para vencer os israelitas, eles deixaram os israelitas cada vez mais indefesos. Por isso era proibido no meio dos israelitas ter alguém que fabricasse armas. Nós vemos algumas passagens que os israelitas saem para guerrear e somente Davi e Jonatas estavam armados por causa disso. Então vai minando, vai enfraquecendo, vai deixando indefeso o inimigo para conseguir vencê-lo. Assim também age Satanás, nosso cruel inimigo, que ao mesmo tempo em que aumenta suas forças com auxílio do mundo e da carne desordenada, ele procura desviar os cristãos dos meios que, para destruir os seus planos, nos propõe a nossa Santa Mãe Igreja. Várias são então as armas com que nós podemos vencer a Satanás: a oração, a fuga das ocasiões de pecado, resistir à tentação desde o início da tentação, a invocação do nome doce e salutar da Santíssima Virgem Maria,
a memória dos novíssimos e também a vida sacramental. Em primeiro lugar está a oração. Esta é a poderosa arma que nos deu nosso Senhor em seu Evangelho. Vigiai e orai para não cair em tentação. O Deus que disse: pedi e receberei, quando vê uma alma afligida pelo ímpeto das tentações, e essa alma implora com verdadeira piedade o seu auxílio e a sua ajuda, este Deus concede que da mesma tentação a alma tire proveito para a sua perfeição. Devemos sempre recorrer a nosso Senhor, que é a propiciação, a satisfação dos nossos pecados, e ao nosso advogado junto ao Pai Eterno. Nas chagas desse doce Redentor, nós encontraremos refúgio, força contra os ataques do demônio. Quando uma criança se vê ameaçada, por exemplo, por um cachorro, o cachorro vai atacar a criança, latindo, correndo atrás da criança. A criança corre para o colo do pai e no colo do pai a criança está em paz. O seu inimigo, aquele cachorro, não pode mais fazer nada. Aí está a criança fortalecida, tranquila, está consolada, porque nos braços do Pai ela triunfa sobre todos os medos. Nosso Senhor nos disse: vinde a mim, todos vós, e eu vos consolarei. A este Senhor, nosso Senhor, simbolizado na serpente de metal, a qual Moisés levantou sobre aquele tronco, onde só pelo olhar dos israelitas eles poderiam vencer e ser curados daquelas serpentes que tentavam devorá-los. A este Senhor nós devemos suplicar continuamente em nossos combates espirituais, para que pelos méritos da sua paixão e da sua morte nos livre das tentações, nos ajude nas tentações. Em segundo lugar está a fuga das ocasiões. Pouco nós faremos apenas rezando se não evitamos as ocasiões de pecado. Estas são tão fortes para nos fazer cair no pecado que já precipitou no mal a tantos homens firmes e constantes na virtude. Forte e constante era o rei Davi, homem agradável aos olhos do Senhor, como diz as Sagradas Escrituras. Mas ele não pôde resistir na sua castidade quando se colocou em uma ocasião de pecado. Enquanto estava trabalhando, cuidando do seu reino, enquanto estava nas batalhas, Davi não pecou. Mas quando se colocou naquela ocasião de pecado, olhando aquela mulher, nós já sabemos toda a consequência, toda a desgraça que entrou no coração de Davi. Se ele tivesse fugido daquela ocasião de pecado, se no primeiro instante ele tivesse corrido daquela tentação, ele não teria ofendido a Deus, nosso Senhor. Sábio e amado de Deus era Salomão, e a sagacidade de umas mulheres idólatras o arrastaram à idolatria. Valoroso e homem de virtude era Sansão, mas por não haver se desprendido da companhia má de Dalila, veio a perecer. Veja só, diz São Jerônimo: tu não és tão forte como Sansão, nem sábio como Salomão, nem tão virtuoso como o santo rei Davi. Quanto deves então fugir daquilo que pode te induzir ao pecado? Fugir das ocasiões, isso é sério para a nossa vida espiritual. Aquele que brinca com fogo se queima, assim é um ditado do mundo, e assim também na vida espiritual. Aquele que se coloca em ocasiões próximas de pecado, com certeza pecará, desobedecerá a Deus, ofenderá a glória de Deus nosso Senhor pelo seu pecado. Devemos fugir dos maus ambientes, das más amizades, das más conversas, de tudo aquilo que é para mim ocasião de pecado, eu devo exorcizar da minha vida. A segunda arma para vencermos a tentação é resistir no início da tentação. É o meio de sufocar as tentações quando nós combatemos assim que ela se inicia. Assim como uma árvore recém-plantada é fácil de ser arrancada, transportada, diferente de uma árvore já grande, que tem as suas raízes
quanto esforço para tirar uma árvore já enraizada. E mesmo com aquele esforço ainda se corre o risco de lá embaixo na terra ficar aquelas raízes. Assim também é com o pecado. Se nós combatemos no início da tentação, certamente nós triunfaremos. Se eu deixo o mal, a iniquidade, ir corroendo, criando raízes no meu coração, certamente eu não terei forças para resistir. Assim como essa árvore, também o demônio começa a nos atacar com as suas malditas sugestões. E se nós desviamos facilmente delas, no começo nós certamente iremos vencer. Agora, se nós não invocamos a Deus, não pedimos a graça de Deus, a ajuda de Deus, como conseguiremos vencer essas sugestões quando elas já estão enraizadas? Um vício. O vício é a repetição de atos maus, ruins, até se tornar um hábito ruim. Se eu sou acostumado a fazer ações ruins, más, pecaminosas, essas ações vão criando raízes no meu coração, na minha alma. Difícil de se vencer. Se eu caindo, mas prontamente me arrependendo, buscando uma confissão, buscando os meios da graça de Deus para não cair mais naquele pecado, certamente não vai criar um vício, não vai virar um vício, não vai criar raízes na minha alma, e certamente eu vou vencer, me esforçando, praticando a virtude oposta àquele vício e levando uma vida piedosa, de humildade, de oração humilde. Eu vou vencendo, eu vou não consentindo nas tentações que vão me aparecendo. Nós não podemos deixar crescer raízes, os maus pensamentos em nós, as ocasiões, embora sejam pequenos pensamentos, nós não devemos deixar criar raízes para que não se torne uma grande ofensa a Deus. Nós devemos matar o inimigo enquanto ele ainda é pequeno. Os primeiros movimentos para o pecado são aqueles que nós devemos reprimir prontamente, porque quando se tornam maiores, têm uma força maior, irresistível. Por isso, no Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, o Faraó, que mandou matar todos os filhos homens, todas as crianças do sexo masculino, dos filhos dos hebreus, daqueles que estavam cativos, porque ele tinha medo que aquelas crianças crescendo se tornassem um grande exército e pudessem um dia vencê-lo. Se nossa mãe Eva, a mãe de todos os viventes, tivesse resistido no início daquela tentação, se Caim tivesse lutado contra os primeiros pensamentos de inveja contra o seu irmão Abel, com certeza a história da salvação seria diferente. É de uma chispa, diz a Sagrada Escritura, que se acende um grande fogo. A terceira arma, amados irmãos, é a devoção à Santíssima Virgem Maria. O nome de Nossa Senhora invocado com confiança, com humildade, é uma arma poderosa contra as tentações. Porque Nossa Senhora está destinada, segundo Deus, para esmagar a cabeça infernal da serpente. O seu nome é terror dos infernos, é causa de confusão para os demônios no inferno. A invocação do Santíssimo Nome de Maria no momento de tentação, se invocamos com confiança, amados irmãos, é uma arma poderosa para vencermos todas as tentações que nos aparecerem. Por mais que a serpente faça guerra contra os filhos de Nossa Senhora, como diz São João no seu Apocalipse, não serve seus ataques contra eles. Os ataques do demônio contra um verdadeiro servo devoto de Nossa Senhora só é causa de confusão para o próprio demônio, de vergonha, porque o demônio se vê derrotado por essa mãe de clemência. E para o demônio é infinitamente mais humilhante ele ser derrotado pela Santíssima Virgem do que ser derrotado por Nosso Senhor, porque ela é uma criatura e Nosso Senhor é Deus, é o Criador. É maior causa de confusão, de vergonha, ele ser humilhado e vencido pela Santíssima Virgem. Então, nos momentos de tentação, rezar com confiança aquela que está destinada para vencer
a serpente infernal. No Antigo Testamento nós vemos, por exemplo, Abimeleque, que é símbolo ou figura de Satanás, ele que se viu vencido por uma mulher. A mulher jogou de uma torre uma grande pedra na cabeça de Abimeleque. Ele ficou confuso, confundido, envergonhado e pediu ao seu amigo, seu assistente, que o matasse, porque ele não queria jamais que dissessem que ele havia sido morto por uma mulher. Assim acontece também na vida espiritual, quando o fiel servo e devoto de Nossa Senhora, ele, por meio dela, vence as tentações. O demônio é então humilhado, desprezado e cheio de confusão e de vergonha, ele foge da presença dessa mulher bendita, a qual ele não pôde nem sequer tocar com a sua sombra. A outra arma contra as tentações, já terminando esse sermão, é a memória dos novíssimos. Pensar constantemente na nossa morte. Ter diante dos nossos olhos constantemente as últimas realidades da nossa vida, a morte, o juízo, o inferno e o paraíso. Os monges da Ordem de São Bruno, os cartuchos, eles, assim como nós cumprimentamos Salve Maria, os monges se cumprimentam assim. Um diz para o outro, memento mori, e o outro responde, carpe diem. Lembra-te que irás morrer, lembra-te da morte. E o outro responde, aproveita bem o dia. Lembrando da morte, tendo a morte diante dos olhos, meditando constantemente na morte, aproveitar o dia para a salvação eterna. Aproveitar esse dia para dar glória a Deus. Aproveitar esse dia para viver na santidade, na graça, na amizade com Deus, fugindo de tudo aquilo que ofende a Deus nosso Senhor. Diz a Sagrada Escritura, pensa, medita nos novíssimos e não pecarás. Então, constantemente, em cada ação, lembrar que eu estarei e posso estar hoje, amanhã, daqui uma semana, diante da face de Deus, sendo julgado por Ele. A última arma para vencermos a tentação é, sem dúvida alguma, a frequência nos sacramentos. É claro, é evidente, é lógico que quanto mais graças nós recebemos de Deus, mais força nós temos para vencer as tentações. Aqui principalmente a confissão frequente e a comunhão frequente. Quando Deus, nosso Senhor, permitir novamente a comunhão sacramental, que seja feita com muita devoção, com muito amor, com muito desejo de repará-lo e de não mais pecar. A frequência constante, receber de Deus a força que Ele nos dá por meio dos sacramentos, porque cada sacramento tem uma força especial, cada sacramento tem uma graça especial, a qual nós chamamos de graça sacramental. Muita gente, de maneira errada, pensa e busca a confissão somente para a comunhão. Está errado. A confissão não é para a comunhão, a confissão é para a nossa conversão, é para deixar o pecado e viver na graça de Deus. É claro que para a comunhão se requer o estado de graça, de amizade com Deus, que é quando nossa consciência não nos acusa de um pecado grave, mas a confissão não é somente para eu poder comungar. Como é triste quando a fila da confissão está enorme. Aqui não acontece isso porque nunca tem 2 padres, mas nas nossas outras paróquias a fila de confissão está enorme. Chegou o momento da comunhão, as pessoas vão embora, já não vai dar tempo mesmo de confessar, de comungar, então não vão confessar. Entendimento errado, equivocado do que é a confissão. A confissão, amados irmãos, ela nos dá uma graça de fortalecer em nós o desejo da santidade. O pecado vai minando esse desejo de obedecer a Deus, de viver a santidade, e a confissão nos dá a graça, nos devolve novamente esse desejo. É claro que quanto mais pecado eu cometo, mais debilitado vai ficando a minha vontade no bem. É preciso penitência, conversão, é preciso mortificação, é preciso arrependimento sincero desses pecados para eu poder novamente desejar firmemente e buscar firmemente a santidade. Mas a confissão ela vai devolvendo em nós esse desejo
de agradar novamente a Deus, de viver para Deus, de obedecer a Deus e de levar uma vida agradável aos seus olhos. Por isso é importante confessar-se com frequência, com esse desejo sincero, não só para comungar, mas esse desejo sincero de vencer a minha maldade, de vencer os meus vícios e os meus pecados e de adquirir uma vida virtuosa. É esse o sentido da confissão. E tantas outras graças que a confissão, que a comunhão concede à nossa alma, mas sobretudo esse fortalecimento da nossa vontade. Peçamos à Santíssima Virgem Maria a graça e a coragem de combater todos os nossos vícios e os nossos pecados. Essa quaresma, viver de verdade um período de conversão, como disse a palavra de Deus na epístola, é o tempo favorável, é o tempo da conversão, é o tempo da salvação, é o tempo de buscarmos, porque a Igreja, por meio da sua liturgia, nos concede tantas e tantas graças para, por meio da penitência, nesse tempo de penitência, alcançarmos uma vida santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.